Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal. Meu nome religioso, meu nome espiritual é Jan Prem. E eu vou conversar contigo hoje, atendendo alguns pedidos da nossa última conversa sobre a visão da prosperidade. É claro que quando eu trato de prosperidade, eu vou abordar alguns mitos pessoais. Porque existe, por exemplo, o mito pessoal do explorador. E a prosperidade, para quem é explorador, a alma de um explorador, é viajar. Existe o mito da nossa alma, que é o mito do Eros. E para esse ser, a prosperidade é o amor. Essa prosperidade que normalmente nós falamos, financeira, de business, de negócios, ela está associada com o mito do governante. Nós temos ainda o mito do caridoso. Tem pessoas que a alma olha mais na direção desse mito de ser caridoso. E essas pessoas, para ela, prosperidade é poder ajudar as outras pessoas. Temos ainda o mito do mago, que é transformar a própria vida e ter uma vida absolutamente mágica. O mito do mestre, que é o conhecimento do si mesmo, o mito do inocente, que é confiar na vida, e outros mitos que eu vou estar abordando aqui no decorrer dessa nossa conversa. Claro que eu estou me baseando no trabalho de Gasparetto, que foi uma das pessoas mais prósperas que eu já conheci na minha vida. Por mais de 30 anos eu estive muito perto de Gasparetto, seja nos Caminheiros, na Rádio Mundial, na companhia de teatro, que era a Companhia das Luzes, que eu participei por muito tempo, e alguns encontros esporádicos também. Gasparetto era próspero nos valores, na plenitude, no brilho que ele transmitia para as pessoas. E além de Gasparetto, eu vou estar falando também um pouco desse livro Os Segredos da Mente Milionária, que apesar de ser um livro muito voltado para a visão americana, que é o mito do governante, que é ter dinheiro, casa com piscina, automóvel bonito, o parceiro amoroso mais charmoso e bonito, muito dinheiro na conta bancária, iates, joias, roupas bacanas, apesar dele só olhar para essa direção, e muitos cursos de prosperidade só olham nessa direção, há uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo Harvey Eker, que nos ajuda a entender essa questão do nosso mito. Então ele vai apontar em 15 lições, que eu vou estar falando algumas hoje e algumas na semana que vem. Essas 15 lições, a primeira ele diz, as pessoas que têm a mente próspera, e o Gasparetto era muito assim, elas acreditam que elas podem criar essa prosperidade na própria vida. Olha, eu vou falar para ti. Eu não penso que nós temos 100% de livre-arbítrio. Eu sinto que muitas coisas não estão nas nossas mãos, não estão no nosso controle. Mas como nós reagimos a tudo isso que nos cerca, e muitas vezes, sim, está no nosso controle. Por exemplo, quando você assume que você vai se exercitar, que você vai se alimentar bem, que você vai andar todo dia, que você vai dormir cedo, que você vai acordar cedo, e você tem ou dá a palavra de honra para você mesmo, para você mesma, isso é uma grande bênção. Esse é um dos valores que eu aprendi com pessoas prósperas, a palavra de honra. O Paulo Coelho, que é outra pessoa que fez parte da minha vida na década de 1980, ele fala muito da lenda pessoal e que é eu seguir uma lenda e não parar no meio do caminho. A lenda pessoal também é, por exemplo, eu estar observando, por vezes, uma, um caminho que a vida me mostra e eu abrir essa porta e entrar. Eu tenho escolhas de passar a vida inteira com uma porta fechada na minha frente, ou abrir essa porta e encontrar mais duas, mais três, mais quatro. Então essas pessoas, Paulo Coelho, a porta foi fechada muito para ele quando ele escrevia. Gasparetto, que ninguém aceitava a sexualidade dele,
o quanto ele foi combatido por ser espírita e cobrar pelas formações, pelos seminários dele. E é importante nós assumirmos a nossa parte nessa história. Tem pessoas que esperam o tempo todo ganharem na loteria, que caia uma herança na vida delas, ou que um patrocinador patrocine os talentos dessas pessoas, ok? Então, as pessoas que têm essa mente mais próspera, primeiro, elas não põem a culpa em outras pessoas em relação ao fracasso delas. Eu já fiz muito isso na minha vida, de achar que a culpa é da política, que a culpa é do governo, do status social. E eu tive muitas aulas com Roberto Freire, que escreveu um livro chamado Sem Tesão Não Há Solução. E o Roberto Freire ensinou para mim, aí eu assumi minha própria vida. Eu não esperar nada de líderes políticos, não esperar nada de supostas instituições que deveriam fazer muita coisa por nós. Então, assume esse controle, respira fundo, aumenta a tua energia, aumenta teu orgone, que é a energia da vida, a tua libido, que é a energia do desejo, e não cai nessa energia da vítima de que a culpa é do outro, por muitas vezes eu não ter essa prosperidade, e segundo, sempre dando uma desculpa, principalmente a desculpa de estar se queixando. O Gasparetto sempre falava assim, você está onde você se põe. Eu acredito nisso. Resmungar cria uma energia em mim, que no esoterismo chama de kama-rupa, ou na homeopatia de miasma, uma energia baixa, porque eu gasto energia reclamando, eu gasto energia me preocupando. É claro que somos humanos, às vezes nos preocupamos, às vezes nos queixamos, mas a preocupação com a saúde do meu filho não leva a nada. Eu posso ensinar ele a se alimentar bem. A preocupação se meu filho vai usar droga ou não acrescenta nada. Eu posso educá-lo a não usar droga. A preocupação se eu vou perder o emprego ou não pode até causar eu perder o emprego. O que eu posso fazer é estudar cada vez mais para ter uma qualificação e trabalhar para que todas as pessoas tenham emprego, não só eu. Você está onde você se coloca. A nossa mente tem um poder muito grande. Essa é a ideia do Matrix. Essa é a visão de Platão. Essa é a visão de grandes pensadores. Então, quando nós falamos nessa ideia de que essa prosperidade eu posso criar um pouco dela, aqui o autor fala que toda vez que eu estiver justificando que eu não consigo algo, que eu não realizo algo por culpa do outro, observa isso. Agora vamos lembrar isso. Nós temos alguns mitos. Então, às vezes eu não consigo algumas coisas, como o Buda diz, porque a própria existência conspira para mim não ter. Por exemplo, o meu mito não é o mito do governante, que é o mito do dinheiro, que é o mito do Anthony Robbins, que é o mito do Lair Ribeiro, que são pessoas sensacionais, os mitos da PNL, de muitos trabalhos de coaching, que são mitos maravilhosos, focados no trabalho, no dinheiro, no aplauso. Então, para mim, o Osho me ensinou isso, dinheiro é uma coisa, é para você comprar uns brinquedinhos, porque meu mito é o mito de Eros, que é o mito de viver uma vida de buscar Deus pela beleza, pela arte, pela leitura. Então, dinheiro para mim viajar, é para mim ler muito. Eu tenho muitos livros, tenho 2.500 livros aqui em casa. Dinheiro para mim é para mim ir no teatro, para mim fazer curso de teatro, curso de fotografia, curso de música, como eu faço agora, porque nós temos que definir o nosso mito. Você pode ler sobre isso, ou nessas nossas duas conversas, hoje e na próxima, você vai estar aprendendo sobre esses mitos. Então, o mito do Eros, a vida dele é pautada na beleza, no amor também. Tem um filme que fala muito sobre esse mito que se chama Alguém Tem que Ceder, com Jack Nixon, com Amanda Pitt. É um filme maravilhoso que todo mundo está focado nos sentimentos amorosos. E existe um outro filme também que se chama Simplesmente Amor.
não sei se tu já assistiu, que é lindíssimo. Então, essa mente que pensa positivo, se o teu mito é amor, tu tens que projetar no amor, aprender formas de seduzir, fazer com que o outro ceda para você, o amor, o coração, o carinho, ter uma vida pautada pela beleza. E beleza não é gastar dinheiro com as melhores roupas, com os melhores relógios, com os melhores automóveis. Mas quem vive o mito do Eros, ele tem uma vida simples, desde que ele tenha o amor dele por perto. Mas assume o teu controle. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer um curso de massoterapia, eu acreditei que eu sempre ia ser um terapeuta que ia atender 2, 3 pessoas por semana. Eu falei isso até no nosso último encontro, essas lives aqui no Facebook. O último encontro que estava aqui até a Nessiara, que está falando comigo, a Elizabeth, Sol. E, e é interessante porque eu achava que eu ia atender 3, 4 pessoas por semana. Eu nunca pensei grande. Aí um dia assumi a responsabilidade de ir atrás de sócios para montar o sonho da uma universidade, que não depende só de mim. Éramos 8 sócios no início da minha escola para fazer isso crescer. O Gaspareto, quando começou a ser próspero, quando eu conheci o professor De Rose, que tem uma rede enorme de yoga aqui em São Paulo, De Rose ele tinha um chevette caindo aos pedaços. Gaspareto ele tinha uma dificuldade financeira muito grande, porque ele não pedia nada para os pais. Mas ele foi na Rádio Mundial, ele fazia programa, ele assumia a responsabilidade de divulgar tudo isso. Então, qual o seu papel na criação de uma vida próspera? E eu diria ainda uma vida plena, porque eu acho que o grande objetivo da vida é sermos plenos. Mestre Jung também fala isso. O que é ser pleno? Pleno no amor, pleno na dor, pleno na vitória, pleno na derrota, pleno quando nos elogiam, pleno quando nos criticam, pleno quando eu ganho alguma coisa e pleno quando eu perco alguma coisa. Esse é o objetivo da vida. Jung não, Nietzsche dizia: torne-se aquilo que tu és. Olha que lindo, torne-se aquilo que tu és. E essa é a maior prosperidade que pode existir. Então, a primeira lei, eu diria que as pessoas plenas, elas pensam, eu crio muito da minha própria vida. E as pessoas que não têm essa visão de plenitude, elas acham que a vida as levam. Como diz muitas vezes a música de Zé Ramalho, é vida de gado, povo marcado, povo feliz, que é a pessoa sem consciência. Então essa é a primeira lei. O que tu pode assumir de responsabilidade hoje? É claro que tem pessoas que são muito jovens, que podem assumir 1000 coisas. Tem pessoas que são mais maduras e veem que algumas coisas não interessam mais. Aliás, eu acho que essa é uma das grandes lições da vida. Depois dos 40 anos, a gente tem que saber o que não quer. Antes dos 40, faz de tudo o que você pode. Abre 1000 portas. Você pode errar. Depois dos 40, você tem que saber o que você não quer, pelo menos. Porque o que você quer pode mudar, ok? Bom, Solange, Vânia, a uma universidade é a casa de vocês. Mesmo acabando uma formação, a casa tá lá. E agora eu tô conversando com vocês, né? Assim, eu gosto dessas aulas. Acho importante esse contato que há muitos anos eu não tenho com os alunos. Bom, depois, segunda lição, tá? As pessoas que têm essa mente plenamente próspera, elas entram para ganhar. Vocês sabem que eu mostrei esses dias um vídeo para Diana Prenzina, que é minha irmã de coração, que é um vídeo do Roberto Chiniachi, que vocês conhecem, que escreveu Amar Pode Dar Certo, escreveu Carícia Essencial. A gente teve muito contato nos anos, década de 1980, e há uns 4 anos atrás eu fiz uma formação com ele, reencontrei ele é discípulo do Osho, que nem eu. Quer dizer, eu e ele somos discípulos de várias pessoas e do Osho também. E ele não entra para perder. E mesmo que ele ganhe só experiência, ele tem uma garra, uma determinação, assim, uma coisa muito bonita, tá?
E às vezes, por exemplo, eu e Diana, quando nós montamos uma universidade, uma vez nós tivemos que ir até Brasília pedir dinheiro emprestado para uma tia minha, que é a tia Cici, porque a gente ia ter que fechar a escola num certo momento. Mas aí a gente falou, puxa vida, vamos seguir. E eu já tinha o contato com o Roberto Chiniachik, que ele teve um problema muito sério com o filho dele, que teve uma doença gravíssima, ele não tinha plano de saúde, o Roberto Chiniachik conta essa história em todas as palestras dele, e ele acabou se tornando um escritor. E num certo momento, eu e Diana, a gente começou a perceber, assim, primeiro mudar o nome da escola. Nossa escola era Espaço. Eu acho que Espaço, para quem está começando, é legal. Mas depois a gente pensou, vamos pôr uma universidade, que já dá uma ideia, porque é um nome que já joga você para uma ideia de ganhos. E nessa história de você entrar para ganhar, eu sempre aprendi com De Rose, com Hermógenes, com Shimada, a ideia de nunca desistir. Eu brinco com vocês que às vezes a gente pode desistir do curso de inglês, ou de um curso. Quando eu era criança, eu fiz um curso de COBOL, que era um sistema de computador que meu pai me obrigou a fazer isso. Eu fazia, mas internamente eu desisti. O curso de inglês que eu faço hoje, eu faço mais para quando eu viajo eu dar conta de algumas coisas e não esquecer. Mas não que eu queira ser o melhor professor de inglês do mundo. Mas é importante, quando a gente faz alguma coisa, ir até o fim. Essa é a mente próspera, de você usar todas. Eu vejo alguns exemplos de pessoas que vão mandando carta, e quando a primeira vez que eu fui para a Índia, eu fiz isso. Eu mandava carta para todo mundo para arrumar um patrocinador para mim ir para a Índia. Não, 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 não. Mas esse é um ditado que nós sabemos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Imagina se você mandar uma carta todo dia para o Silvio Santos durante 50 anos para aparecer no auditório dele, enfim. Uma hora é possível que isso aconteça. Isso não quer dizer que você vá ser feliz. Teve uma menina que eu comecei a amar ela, eu tinha uns 15 anos. Uma vez eu vi ela andando de patins lá chamava Rock and Roller, que era um lugar que a gente andava de patins aqui em São Paulo. Tocava umas músicas, a gente põe o patins e ia andando. E eu lembro até hoje quando eu vi ela estava tocando uma música da Rita Lee que chamava Lança Perfume. Rita Lee que foi minha aluna. Ela fez um curso de magia e ocultismo, que eu dava tarô já. E também eu dei aula para o marido dela, o Roberto de Carvalho, que fez astrologia comigo. A Rita Lee vive o mito do mago, né? Ela é o mago. O mago é esse. O mito do mago, a vida tem que reagir a ele não reage à vida. Os outros é que cuidem dele. Ele não quer saber de cuidar de ninguém. E a vida é toda mágica, né? Acho tão bonito esses magos. Paulo Coelho é assim também. E aí o que que aconteceu, né? Eu comecei a paquerar essa menina e paquerei, paquerei, paquerei. Me apaixonei por ela nesse rock and roller, que é lugar de patins. E depois de muitos anos ela veio trabalhar comigo, e depois de muitos anos a gente namorou. Foi uma espécie de amante. Amante não porque nós tínhamos outros relacionamentos, mas nos amávamos. Não tinha um namoro, não era uma coisa muito oficial. Na época chamava amizade colorida. E eu me senti muito realizado com o ego lá em cima de ter conquistado essa menina. E essa menina me traiu de uma maneira, não trair afetivamente, não trair afetivamente. Me traiu numa coisa de honra, de caráter, de uma traição. Não vale a pena entrar, isso que é uma porta fechada. Mas eu comecei a aprender que cuidado com o que a gente quer, se não é o nosso caminho, o nosso Dharma. Então foi importante eu nunca ter desistido. Acho que eu paquerei ela uns 8 anos. E no momento nós começamos essa amizade colorida. E, enfim, é uma coisa. Então, essa é a primeira, é a segunda regra, né? Entrar para ganhar. E essa regra, o Gasparetto falava muito da gente se dar alguns presentes de vez em quando. De nós sair para jantar e se dar um vinho, se você toma vinho, ou de você comer uma coisa que eu não como hoje, nada que mate bichinho,
Então, hoje no almoço eu comi uma massa bem gostosa. Então, isso é uma opção minha, né? Hoje. Então, mas você pode se dar o presente. Isso eu acho muito importante. É, a gente fica muito próspero quando se dá um presente. Eu costumo ir muito para o Chile e eu me dou de presente essas viagens sozinhos para o Chile. Eu gosto de ir solitário para o Chile. Chile é um lugar maravilhoso, tá? Com relação a essa regra também de entrar para vencer, eu tô vendo que tem gente que quer ir para a Índia, que tem gente que gosta de rock, que tem a Fê Guimarães que fez o Anima Soma, mas vai terminar o yoga. E eu, Fê, um beijo de amor para você, para tua mãe, que são duas queridas. E, e uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente tem um sonho de comprar alguma coisa, de fazer uma viagem, como eu sempre quis ir para a Índia. Aí eu não contei que eu mandei carta para um monte de gente para me patrocinar essa viagem para a Índia. Pedi para um monte de gente durante muito tempo. E um dia uma imobiliária que chamava Fernandes Mera, alto padrão em imobiliária, que não me conhecia, eu não tinha programa de rádio, eu só prometia minha gratidão para a pessoa, ela me deu essa viagem. Então vocês que são jovens, insiste nas coisas que você quer. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Quando a gente está em ação de realizar as coisas, isso é maravilhoso. Lembra, uma porta, você pode abrir uma porta ou conviver sempre com essa porta fechada. Tenta abrir, se você abrir, você vai ver mais duas e vai indo. Agora, nessa busca de uma prosperidade aí financeira, eu fiz um pacto comigo de não comprar porcaria, que eu já gastei muito dinheiro com porcaria, de não gastar muito dinheiro com comida, tudo isso pensando na viagem e entrar para ganhar nessa questão de viagem. Olha, essa época, épocas de Copa do Mundo, uau, eu vou fazer uma viagem esses dias, eu consegui uma viagem para Brasília por R$ 80. E de volta, é bem na hora do jogo futebolístico. Então é muito acessível quando você faz essas. Se você procura direitinho ou no Réveillon, então entra para ganhar. A terceira regra é a regra que diz as pessoas que têm a mente próspera, elas assumem o compromisso de serem prósperas. Eu falei para você que prosperidade não é só dinheiro, casa com piscina, TV grandona. Tem pessoas que vivem um mito, por exemplo, que eu falei do Eros, que é a Frida Kahlo. Eu adoro a Frida. O mito da Frida era ser uma pessoa autêntica e era ser uma pessoa muito amorosa. Ela teve muitas portas fechadas, mas ela assumiu o compromisso de ser artista. Ela assumiu. Tem pessoas que vivem o mito do aventureiro. Então, prosperidade para essas pessoas é se aventurar, trabalhar num navio, trabalhar em companhia aérea, fazer intercâmbio, lavar prato na Austrália, lavar prato em Londres. Toda vez que eu vou para Londres, parece que todos os brasileiros do mundo lavam prato em Londres. Mas esse é o mito do aventureiro. Eles assumiram um compromisso de morar em outros países. Eu tenho um pouco de aventureiro, mas não tanto assim. As minhas aventuras acontecem muito porque eu levo grupos para viajar. Até a Fê que apareceu agora há pouco aqui, ela foi ela e a mãe dela, ela era bem gurizinha, né? Bem gurizinha. Ela fez um foi pro Peru comigo, ela e a mãe dela, que a mãe dela era uma figura divertidíssima. E então, para mim poder viajar muito, eu fui 11 vezes pro Peru. Eu vou agora em outubro de novo, se vocês quiserem ir. Eu fui 11 vezes pro Peru. E todas as vezes que eu fui pro Peru, eu fui levando grupos pro Peru. Então eu vou a trabalho, mas o meu mito é viver essa aventura. Então não adianta nada nós falarmos eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Não, é uma coisa de escolha mesmo. Se você vive o mito do Eros, perdão, o mito do mestre, vai anotando os mitos todos aí. Se você vive o mito do mestre, vai sentar com o iluminado, sabe? Porque a espiritualidade para você ser próspero é ter espiritualidade. Tem um rapaz que dá cursos na Humani, cursos online de PNL, que é o Newton.
Eu estava vendo esses dias o post dele, o sujeito tá lá no Nepal. Ele fez uma caminhada no Nepal, ele deve ter a minha idade mais ou menos, uns 50 e poucos. Uau! Mas ele busca muito as questões espirituais, o Newton. A Diana busca muito, a Monja Coen busca muito. Esses dias eu perguntei para a Monja Coen, a senhora tem algum sonho? E ela pensou e falou, meu sonho é conhecer a Rússia, mas não levar grupos para a Rússia. Eu não quero levar grupos, eu já levei muito grupo, eu já trabalhei muito. E ela compartilhou esse sonho comigo, a Coen, e aí eu falei para ela, vamos marcar um grupo, Coen, para a Rússia, que se chama Presence of Master. Ou seja, você vai para a Rússia comigo, a gente leva um grupo e só a tua presença, você só vai junto, só vai acompanhando. Porque a Monja Coen é uma aventureira, mas já é uma senhora, não pode ficar carregando mala, dando vivência e fazendo tudo isso. Então, se você tem um sonho de ser aventureiro, viaja. Se você tem um sonho de entrar em contato com o mestre, deixa eu pegar meu gato aqui, que ele está aqui louco para aparecer. Se você tem essa busca espiritual como a tua prioridade, vai para o Nepal, vai fica um ano com os monges beneditinos, vai estudar yoga na Índia, vai se forma em teologia, porque a tua prosperidade vem daí, compreenda? A tua prosperidade, ela passa por aí. Eu acho isso muito importante para você, você ter essa visão de espiritualidade, ok? Então, nós falamos, dentro dessa visão, existe, por exemplo, o mito do guerreiro, que ele assume a boa guerra, que é o que o Paulo Coelho fala, a guerra que é o bom guerreiro, que é o guerreiro da paz, que é o guerreiro da luz, que luta por um mundo melhor, que luta também pela prosperidade dele, mas ele pensa em todo mundo. O guerreiro da paz, ele fala palavras gentis, palavras amorosas, ele é uma pessoa que olha muito nessa direção. Então, a terceira regra é assumir o comprometimento mesmo. Assumir o comprometimento de você ter segurança. Prosperidade é segurança, dentro do limite, né? Porque não dá para ser totalmente seguro, a vida é insegura. Para mim, ser muito próspero é eu poder cuidar dos meus gatos, dos meus bichos. Isso também é uma pessoa importante. É importante também quando a gente assume um compromisso de alguma coisa, e eu falei isso em outros momentos, de nós termos sócios, de nós termos companheiros, pessoas que pensam igual, pessoas que pensam juntos para ir adiante. Bom, a quarta regra é as pessoas prósperas, elas pensam grande. É lógico que eu pensava em ter uma escola grande, uma escola que é uma universidade grande. E ela é bem grande, assim tá bom para mim. Do jeito que ela tá ótimo. Mas a Diana, que é sagitariana, ela começou a pensar muito maior que eu. E eu lembro que tem o Fernão Capelo Gaivota, vocês conhecem esse livro? Fernão Capelo Gaivota, é maravilhoso esse livro. E tem uma hora onde o personagem pergunta, como eu vou saber se eu completei a minha missão? Como eu vou saber se eu já atingi a vida plena? E o outro responde assim, se você ainda respira, é porque você ainda tem alguma coisa a alcançar. É o que o Mário Sérgio Cortella fala, nós não estamos prontos ainda. Se tu tá me vendo aqui, é porque tu não tá pronto ainda, e nem eu. A vida continua. Então, quando nós falamos de Dharma, que é um caminho de vida, que esse Dharma seja muito grande, pensa grande. Agora tu diz para mim, Otávio, e para você o que é pensar grande? Ter muito dinheiro? Não. Para mim pensar grande é morrer saudável. Eu priorizo muito a minha saúde, porque eu acho que eu tendo saúde, eu posso ajudar as pessoas, eu posso amar, eu posso cuidar dos meus bichos, eu posso trabalhar para vocês. Se você está pensando na tua saúde, pensa grande. Se você está pensando em ser amoroso, pensa grande. Você sabe que eu tive lá na década de 80, lá é, tive lá com a Madre Teresa de Calcutá, em Calcutá.
Calcutá é uma das cidades mais pobres do mundo. Eu não sei como está hoje, faz tempo que eu fui, faz 30 anos. Tinha um grupo que queria ver a Madre Teresa de Calcutá e eu levei. Depois eu levei para sentar com o Satya Sai Baba, que era o mestre que fazia os milagres, enfim. E é interessante porque, puxa vida, a lepra, Calcutá é a cidade da lepra. As pessoas, elas sempre, elas vão, nem sei como falar isso, elas vão despedaçando na nossa frente. Então eu vi criança sem olho, eu vi criança sem braço. A gente deu dinheiro para uma criança e porque lá você não pode dar dinheiro porque todo mundo cerca você. Tem gente que fica impressionada, a lepra impressiona muito. E nós demos para uma porque estava num estado terrível, tinha elefantite também. E ela pegou o dinheiro e saiu correndo para dividir com as outras pessoas. Uau! Esse é o mito do caridoso. A gente deu para ela, ela saiu sorridente, foi dividir com as outras. Deu US$ 10, talvez isso. O que na Índia é relativamente muito dinheiro. E dá para comer uns 10, 15, 20 dias, enfim. Então, lá em Calcutá, eu percebi esse mito da Madre Teresa, sabe? A história dela era ajudar as pessoas. E ajudar a pessoa com lepra é muito difícil, porque realmente é muito triste. Então, se você tem o mito de ser caridoso e ajudar, uau, esses médicos sem fronteiras, capacetes amarelos que passa na Netflix, não sei se é amarelo, isso tudo é tão bonito, mas vale a pena pensar grande, pensar numa diferença que a gente pode fazer. Por isso que todo mundo que fala de prosperidade fala, escreve teus talentos num papel, pesquisa teus talentos, investe nos seus talentos. Eu fiz, eu acho assim, e o Roberto Chiniachik fala muito isso também. Tem gente que fala, Roberto, você pensa muito grande, você é muito sonhador, não sei o quê. Mas alguém tem que chegar e falar para você pensar grande. Se você quer ouvir de mim ou do Roberto Chiniachik, que é para você pensar pequeno, você não vai ouvir. Só que o meu pensar grande não é como ele. Eles falam muito de grana, de cobrar 10 mil por uma palestra. Eu fiz curso de palestra, sempre falava cobra 10 mil, nunca faz de graça. Eu só dou palestra de graça, porque isso é uma coisa minha. Nem que queiram pagar, eu não aceito. Quando alguém quer pagar, eu mando doar para alguma coisa. Meus cursos são pagos, mas palestra eu não cobro. Cobro estadia, às vezes. E hoje é difícil eu marcar porque eu fico mais isolado, mais sozinho. Mas isso é uma opção minha. Mas o Roberto, eu, o Lair Ribeiro e o Gaspareto, ele vai falar para ti, você tem que pensar grande. Tem pessoas que vão falar, mas você não sabe a minha situação. Se você tem a meta de cuidar da sua saúde, não é questão de dinheiro, não é tão complicado cuidar. Aliás, acho que quanto mais dinheiro a gente tem, mais porcaria a gente come, menos se exercita. Então, dependendo de aonde você, lembra, você está aonde você se coloca. Você está onde você se coloca. Então, se você se coloca numa meta de sorrir, prosperidade para você é sorrir. Uau, ótimo, que é o mito do inocente. Vocês assistiram Forrest Gump? Forrest Gump, ele era uma pessoa que ele era muito inocente. E a meta dele era viver a cada momento da forma mais inocente possível. Tem pessoas que têm esse mito do inocente. O mundo acaba com essas pessoas, eu sei disso. O mundo acaba com essas pessoas. Mas o mundo precisa do inocente. Que é alguém que confie nos outros, que é alguém que seja até enganado por vezes. Mas o mundo precisa. Então a Madre Teresa puxa vida, tratar pessoas com lepra. Eu chorava tanto quando vi esse caso da criança que distribuiu os US$ 10 que nós demos, e em vez dela pegar para ela foi para os coleguinhas e distribuiu. E essas pessoas optaram, elas têm um mito do caridoso. Agora não adianta, na visão do mestre Jung, e eu concordo com ele, a gente viveu um mito que não é o nosso. O meu mito, eu repito, é o do Eros e o do mestre. Eu gosto da espiritualidade, metade da minha vida é espiritualidade e metade da minha vida é buscar Deus na beleza, que é no amor com a Nanda, que é na arte, que eu adoro, enfim. Então, essa é a quarta parte. Escreve teus talentos, tenta descobrir qual que é os teus mitos. Em algum momento eu vou fazer uma live sobre esses mitos também, tá? Eu falo com vocês. Olha, Fabiana, Cristiane, Márcio,
Quanta gente bacana aqui, Rosane, Vânia, ah, Márcio, bastante gente do bem aqui. Olha, deixa eu falar para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Estou às ordens. Depois, o quinto caminho, né, o da prosperidade. As pessoas que têm a mente pequena, elas só pensam em obstáculos. É impressionante isso. Só pensam em obstáculos. É, Tem uma moça que trabalha agora lá na escola, numa universidade, ela é que digita mais depressa, é a Gabi. Gabi, eu te amo. A Gabi, ela não tem um braço e o outro braço dela é mais curto. E ela não reclama disso. Ela não se queixa disso. Tem pessoas que focam só no que é ruim, focam só no que é obstáculo, focam só no que é limitação, nessa ideia de isso não vai dar certo. Tem um livro do Gasparetto que eu recomendo muito para vocês que chama Faça Dar Certo. Eu já tenho dois desse livro, porque o primeiro eu acabei com ele. Faça Dar Certo. Acabei com ele. Que é nós assumirmos essa responsabilidade. Eu acho que isso não vai dar certo, mas eu vou fazer o possível para isso. É concentração, é foco. Na Índia a gente chama isso de tapas. Cada vez que eu entro numa arte marcial, eu estou treinando Kenjutsu, eu falei para vocês agora, que é a arte da katana. E numa aula eu falei com o meu sensei, que é o Ricardo Kanashiro. Falei, Ricardo, ele me ensinou um corte, eu falei, eu quero 6 anos para fazer esse corte. 6 anos, eu pedi esses dias. 6 anos. E aí o Ricardo, ele deu risada, porque ele é uma figura muito engraçada, chama Ricardo Kanashiro, de uma escola que chama Do Centro ao Movimento. Do Centro ao Movimento, tudo junto. E depois de 3 aulas eu estava fazendo o corte. E olha que eu ensino isso e eu parei ali, achei que eu não ia conseguir. Foquei, me concentrei. Lembra, você está aonde você se coloca. Então vai fundo em alguma coisa. Quando nós montamos uma universidade, eu e Diana, quando a gente não tinha dinheiro para aluguel, eu especificamente trabalhei polindo o carro. E eu não sou o maioral, não sou um bolsão, eu quero falar muito isso para você. Tem muita coisa na minha vida que deu errado e eu penso nisso. O budismo ele fala de 8 ventos mundanos. 8 ventos mundanos significa ganho e perda. São ventos, eu não tenho como escapar. Nós ganhamos e perdemos. Honra e desonra, nós somos honrados e desonrados. Elogio e crítica, não adianta achar que nós vamos ser sempre elogiados. Todos nós somos criticados. E prazer e dor. Ninguém vive só no prazer, as pessoas também sentem dor. Então eu também acolhi isso, ok? Mas é muito importante, sabe? A gente pode varrer chão, a gente pode trabalhar em posto de gasolina, a gente pode se esforçar. Você está onde você se coloca. Então, praticar o otimismo com o realismo, isso é uma regra. Eu sempre vi o Gasparetto muito otimista, sempre focado nas oportunidades. É aquela história do copo, né? Eu falei isso para Diana. Eu tenho aqui meu copo colorido e o copo tá cheio ou tá vazio, né? Agora, coincidentemente, tá bem na metade. A Monja Coen fala muito isso. Nessa hora tem tanta gente tirando um gatinho da árvore, adotando um cachorro. Eu falei agora há pouco o meu irmão, Daniel Cabelo, que é um dos caras mais prósperos que eu já conheço. Ele cuida da rádio, uma universidade, e mora lá em Arraial da Ajuda. Você fala, o Cabelo é próspero, o Cabelo tem muito dinheiro, o Cabelo não tem dinheiro nenhum, acho. Se você estiver aí, Cabelo, fala comigo. Chama Daniel da Praia. Não tem dinheiro nenhum. Mas ele faz todo um movimento em Arraial da Ajuda para cuidar de gato. E às vezes de cachorro, como eu também. Ele é muito próximo porque as meninas adoram ele. Ele é bonito. Eu não acho homem bonito, mas ele é bonito para as meninas. Ele tem todo um trabalho assim muito de grandiosidade mesmo, de fazer o bem para as pessoas, de fazer o bem para o mundo. E ele é muito próspero nessa ideia dele. Então,
Ele trabalhava na Cavaleira, ele ganhava muito bem, ele resolveu largar tudo para viver esse mito do aventureiro. Ah, o Daniel Cabelo tá aqui. É... Aí o Márcio pergunta se eu faço biodança. Teve um rapaz aqui que me perguntou, que é a Fabiana, ela diz, seus mitos são mestre da guerreira, acaba de vir por terra, estou de aviso, sou alcoólatra em recuperação. É, então, nós temos que superar isso. Aí vem o nosso guerreiro. É se achar maior que aquilo, que é um vício, que é uma limitação, tá? Achar força em algum lugar e é tão gostoso lutar com alguma coisa que você possa, porque a utopia, e o Cabelo sabe disso, ele tá aqui com a gente, a utopia, ela não é uma coisa que a gente vai alcançar. Utopia é algo que eu tento sempre alcançar e nunca alcanço. Mas o importante é caminhar, é sempre caminhar. A gente não pode sucumbir a um álcool, principalmente perceber quem é que faz essas bebidas alcoólicas. São pessoas que querem nosso bem, não são? São pessoas que querem nossos impostos. Quantas pessoas que fazem alguma droga que mata, que amputa pessoas. Então olha para essas pessoas, às vezes não, eu vou enfrentar isso e eu vou ultrapassar. E pede ajuda, tá? Pede ajuda. A ideia dessa mente próspera, e eu sou de Libra, eu posso falar isso para vocês, tudo que eu consegui na minha vida foi em parceria. Eu estava conversando agora há pouco com o Cabelo, meu irmão, a gente estava vendo umas coisas de Instagram que eu não entendo nada, de YouTube que eu não entendo nada, e porque é importante a parceria, pede ajuda. As pessoas prósperas elas trabalham em grupo, tem isso também. Ok. Sétima lei. As pessoas prósperas admiram outras pessoas. Isso eu comecei a aprender muito cedo. Eu olhava o Gaspareto no palco e falava assim, uau. Eu nunca tive uma inveja dele. O Léo Heisler, que é um professor de Aikido extraordinário, eu olhava ele fazendo Aikido, aquele artista marcial perfeito, e falava, é isso. Porque muitas vezes a gente tem essa inveja que diminui, a inveja que corta, digamos, o sucesso alheio. Vocês sabem que os rabinos falam isso, né? A inveja, ela faz eu perseguir a outra pessoa. A inveja, ela faz eu torcer pelo fracasso alheio. Então, a vida inteira eu perco o controle, porque eu só vou ser feliz se a outra pessoa for fracassada. Então, essa sétima lei, sem querer se comparar, porque o Facebook e as redes sociais hoje, a gente sempre, tá, eu pratico meditação, mas eu não sou como a Coen. Eu sou próximo, mas não sou como Gaspareto. Eu sou amoroso, mas não sou como Chico Xavier. Mas saber admirar essas pessoas, tá? Que bom que você busca isso, Fabiana, é muito bom mesmo, tá? Então, na filosofia una, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, que agora eu só gravo os cursos online, né? Curso online daqui, dali, e eu tenho gravado um curso de astrologia online, vai sair daqui um mês, com mais de 100 horas aula. Esse vai passar bastante mesmo. E estou gravando um curso de Ho'oponopono e Kauna Reiki. E eu sou fascinado pelo Kauna. Primeiro porque você fala eu sou grato. Então você está abençoando as coisas. Eu sou grato e eu te amo é jogar uma coisa para o mundo maravilhosa. Porque nós economizamos elogio e economizamos amor também. Zana, eu não sei se a inveja é uma doença, a gente pode ter um pouquinho, tá? Não sei se você vai concordar comigo, porque eu não sou o portador da verdade. Mas um pouquinho de inveja, até pode, mas é aquela inveja de uau, sabe? De que ela possa me inspirar. Mas, porque às vezes eu falo, se eu tiver um pouco, eu tô doente, né? Como agora as pessoas falam, a mente mente. A mente não mente. Quando eu falo a mente mente, eu estou me tornando um inimigo da minha mente. A mente tem uma visão que é limitada, que não é a visão do ser, do si mesmo, que é maior. Mas não quer dizer, sinto eu, que a mente mente. Ela só tem um paradigma
é por vezes menor. Então, quando você fala, porque são 4 mantras, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. O eu te amo e eu sou grato é você jogar para o mundo. Outro dia eu vi uma pessoa falando do poder de falar eu te amo. Mas entre os dois eu falaria mais eu sou grato. Porque a gratidão você joga o poder no outro. Isso é tão bonito. Eu sou grato a ti. A Diana até que está aqui deve estar perguntando por que eu estou conversando com vocês essa hora, que eu estou gravando também, de e eu vou viajar um tempo, então isso aqui eu vou colocar em outros momentos para vocês assistirem também. E eu agradeço muito a Diana. Ela fala que não, mas eu agradeço muito. Só uma coisa que eu não agradeço. Quando ela se envolve em algumas áreas de marketing da uma universidade. Mas ela cuida, ela administra, ela me dá apoio, ela é uma irmã mais do que irmã. Então eu tenho uma relação muito de gratidão com ela. E quando você agradece o outro, você dá mais importância para o outro. Hoje, Leonardo Boff tem falado, a gente economiza elogios. E te amo também é importante, mas tem que sair do coração. Hoje eu liguei para minha mãe e falei, mãe, muito amor para você. Porque se eu falo que eu te amo, ela começa a chorar, acha que eu tô doente, ela mora em Brasília. E sinto muito e me perdoe, a gente fecha as portas para o passado. Você fecha as portas para o passado. Eu trabalho com um grupo que chama Animação, eu e a Di, que a gente trabalha com a pessoa limpar o passado. Porque quando você fecha as portas para o passado, ou seja, você pede desculpa para alguém que você nunca pediu, se a pessoa morreu, escreve uma vela, acende uma vela, ou se você puder declarar teu amor para alguém, deixar a pessoa falar, eu sempre te amei. Ah, mas eu sou casado agora. Eu também sou, eu não quero nada contigo, mas eu sempre te amei. Você vai resolvendo as coisas, você economiza energia. Essa é a visão una, essa é a visão dessa 7ª lei da riqueza. Você tem mais energia, porque a gente tem tantas coisas mal resolvidas, e quando você fala me perdoe, sinto muito. Esses dias eu tava. O Daniel tá falando que o curso que ele mais amou foi o Anima Soma. O Anima Soma é tua cara, né, meu irmão? É, agora eu tô vendo a foto do Daniel. Quantos gatos você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 gatos do lado dele. Bom, deixa eu voltar aqui com vocês. Se eu tava andando no Guarujá, veio tão forte meu avô Jurandir. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu li um artigo que eu até quero passar para Di, de um gaúcho que fala que ele tinha um avô que era muito forte, que o avô fazia tudo pela família, porque gaúcho é muito assim, né? Muito assertivo, muito duro. E a Diana é gaúcha. E aí ele ficou doente, ele ficou de cama, ele tinha que pôr fralda nele, ele mal conseguia falar, ele teve vários derrames, cada derrame ele perdia uma função, ele não enxergava, ele não escutava, e o neto ia lá e via o avô assim, ficou um ano assim, numa cama de hospital. Meu, isso mexeu muito, mexeu tanto comigo, eu estava lá no Guarujá, onde eu moro, hoje eu estou aqui em São Paulo, e eu pensei no meu avô também, que teve um câncer de boca, e fiquei tão triste. E eu falei, vô, sinto muito. Sinto muito se eu tinha 20 anos, eu não soube lidar bem com isso. Eu lembro que eu que levei ele para o hospital, foi a última pessoa a vê-lo, da família. Mas sei lá se eu pudesse fazer alguma coisa a mais. Aí vem essa culpa, né, que é uma coisa tão ruim de ter, mas eu, sabe, sinto muito e me perdoe por alguma coisa. Então, a mente próspera, ela. Quando você olhar uma viagem legal, não olha assim com inveja. Se programa. Quando você olha uma coisa legal, se programa. Se você tem uma coisa que você quer falar para alguém, pedir perdão, falar eu te amo, limpar alguma situação, faz. Que é o que a gente faz aqui. Acho que até a Aline também fez Anima Soma. Eu não enxergo muito aqui no. Tem algumas pessoas que fizeram esse grupo, que é um grupo de crescimento que eu e a Diana dirigimos, um grupo de meio terapêutico, né? Para você virar. Uau! Comece em agosto. Se vocês quiserem fazer uma aula gratuita, vocês podem ligar para uma universidade e fazer em agosto para ver como é que é. Bom, a 7ª lição é as pessoas. O Gasparetto também, nossa, tomava muito cuidado com isso. O Osho, então, nem se fala que foi meu guru. As pessoas prósperas, elas procuram pessoas legais para estarem perto dela. Tem um sujeito que a Diana mandou fazer curso com ele, um curso de não adiar as coisas.
E eu acho que é legal, às vezes, adiar uma coisa ou outra. A gente é humano. Mas às vezes tem coisas que são inadiáveis, como da nossa amiga, você tem que se curar, nossa amiga, do álcool, nossa irmã. Então, eu estava vendo aqui, chama Jerônimo Telme, esse sujeito, que fez um curso Ele fala muito de coach aqui na internet. E ele fala do Zé Urubu. Zé Urubu é alguém sempre que nos põe para baixo. Olha, isso não vai dar certo. Olha, isso vai dar problema. Olha, você vai. Não vai ter dinheiro, não vai ter isso, não vai ter aquilo. É o Zé Urubu. E essas pessoas nos colocam muito para baixo mesmo, muito para baixo. Como o caso do Cabelo que está escrevendo, né? Ele largou aqui o cargo legal. Cabelo me levou na Fashion Week, ele era uma pessoa famosa aí da moda. Eu não gostei daquilo, fiquei meio incomodado ali. E falei para ele, até tinha umas pessoas, uns políticos, achei meio estranho, assim, na hora de trabalho, tudo ali no desfile. E ele largou tudo e foi morar na Bahia, né? Olha que coisa mais próspera, né? Esse é uma pessoa próspera. Não sei se ele tem dinheiro ou não, muito dinheiro guardado, tem, Rama, mas a prosperidade está em viver esse sonho, né, do aventureiro. E ele é responsável pela rádio da Humaniversidade que eu estava ouvindo. Eu preciso divulgar essa rádio porque ela é tão linda. Vocês procuram aí humaniversidade.com.br, é 24 horas por dia de música legal. Mas voltando, o Osho, ele tinha a gangue dele, tinha pessoas que ele não deixava chegar perto. Até a monja Coen, quando alguém começa a reclamar muito, ela fala assim: olha, eu sou uma monja, não fique reclamando para cima de mim. E quando as pessoas falam palavrões ou falam algumas coisas que a monja chama de lascivas, ela fala: eu sou uma monja, me respeita, eu não quero que você fale mal dos outros. Eu não quero que você fale que não vai dar certo. Eu não quero que você fale que ninguém preste. É, então, a sétima lei, dentro do livro que eu estou falando aqui, até para vocês verem os segredos da mente milionária, eles falam umas coisas meio estranhas assim, né? Associe-se a um clube de alta classe, esses clubes da Inglaterra. Eu jamais entraria num negócio desse. Ou clube de tênis, ou clube de negócios, ou clube de golfe. Eu acho o golfe muito chato. Mas aproxime-se de pessoas ricas, milionárias. Tome um drink no hotel mais chique da sua cidade. Eu jamais tomaria. Prefiro tomar um drink lá em Arraial da Ajuda com o Cabelo, ou com a Zana lá em Salvador, na praia de Itapuã. Essa praia ainda é boa, Zana, de Itapuã, aí em Salvador? Tem a música, né, do Toquinho, eu ouvi, eu chorava, da década de 80 essa música, né? Passar uma tarde em Itapuã. Então, para mim, essas coisas não significam nada dessas coisas de riqueza, mas ele fala aqui: pare de assistir bobagem na televisão. A Monja Coen fez uma pesquisa no Hospital das Clínicas que uma pessoa que assiste mais ou menos 11 minutos de TV por dia de notícia ruim, não, 1 hora de notícia ruim por, por dia, em 11 dias o cérebro dela acha que tudo é ruim, que nada presta. Então ficar longe de Zé Urubus, que põe a gente para baixo, é ficar longe da televisão, é ficar longe de pessoas que vão te transmitir essa energia muito perversa. Eu me sinto muito feliz, muito, muito feliz, porque a uma universidade tem pessoas muito boas. E eu digo assim, das teologias que eu conheço, o Espiritismo é tão bonito. Eu sempre tive uma admiração pelos espíritas, como eles acolhem as pessoas, como eles são otimistas, como eles são do bem. Eu vou falar para vocês, eu tenho uma ligação maior com o Zen budismo e com o Tantra também. Mas se você falar, Prem, que sou eu, qual a teologia que você acha mais bonita? Eu acho o espiritismo, essa coisa de acolher as pessoas. Tem algumas coisas que eles pensam que eu não concordo, mas eu não sou o dono da verdade. E não faz muito sentido umas coisas, mas é tão bonito o espiritismo. Eu acho que eles te põem para cima, né? Eles te jogam muito, muito lá pro bem. Então, se televisão, se tudo isso te põe para baixo, você pode pegar até uma depressão. Às vezes a gente fala assim: ah,
eu peguei depressão, né? Que é uma doença muito grave, muito grave. Eu até fiz alguns programas, tá no YouTube, falando do que o Zen Budismo pode oferecer para depressão. Que eu acho que pode oferecer muito o Zen Budismo para depressão. Se vocês quiserem indicar para alguém ou indicar esse canal da Uma Universidade. A gente tem muito vídeo gratuito no YouTube da Uma Universidade, vários cursos que eu disponibilizo lá. Porque eu filmo muito e muito conteúdo está lá gratuito. Só que a depressão, por que eu fiquei depressivo? É genético? Pode ser, a genética conta. Mas por vezes é de viver num mundo onde todo mundo está assim. Quando eu levo grupos no final do ano, grupos desse ano em Massoma, eu levo lá para Visconde de Mauá. A gente fica no mato. Aí talvez sirva para você, Cristiane da Silva. A gente vai 40 pessoas para o mato. E às vezes a gente percebe que nós não temos problema nenhum, que o problema está no mundo que vocês vivem. Vê, por exemplo, o Cabelo que trabalhava aqui na Cavaleira, num shopping de paletó e gravata. Eu vi ele na Cavaleira um dia e falei, teu lugar não é aqui. E olha que dificilmente eu me envolvo na vida dos outros. Dificilmente de dar um palpite. A gente começou a ficar amigo, a Cavaleira tinha umas roupas de Shiva, de Krishna, de Ganesha. A Diana ficou brava comigo, porque é umas camisetas caras, mas eu vi aqueles Ganeshas na camiseta, achava lindo. E um dia eu esqueci a carteira numa livraria e o Cabelo e minha filha foram buscar. Eu falei, que vergonha, esqueci a carteira na livraria. Você vai buscar a filha? Ela foi, ela é novinha, com o Cabelo, que trabalhava na loja. Aí eu tive intimidade de falar, olha, teu lugar não é aqui. Então, às vezes, a depressão é o lugar que tu vive, é o mundo que tu escolheu viver. E esse é o sétimo arquivo. Naquele livro Pai Rico e Pai Pobre, que eu achei chatíssimo, mas tem uns ensinamentos, tem aqueles ensinamentos americanos, de novo, grana, casa com piscina. Eu abro mão de casa com piscina, nem posso pensar em limpar uma coisa dessa. Prefiro ter uma cachoeira pertinho de casa, nem que tenha que andar alguns quilômetros. Ou no Guarujá, que eu moro, a minha praia não fica perto do meu apartamento. Eu até vejo a praia, mas não tem como eu chegar nela, mas eu ando. Às vezes não é o problema, não está dentro de você, eu repito, está no mundo. Tem umas pesquisas da Scientific American que falam que quando a gente anda na praia, meu lugar é mais mato, tá? Vou falar para vocês. Mas que quando a gente anda na praia, a gente se sente muito seguro de ver aquela praia aberta, dá uma sensação de segurança. Então, todos vocês que passam por isso, depressão, alguma coisa assim, dá uma olhada. Será que você está no lugar certo? Os Naomis, eles falam muito sobre isso, assim, os Maores, perdão. Qual é a tua montanha? Qual é a minha montanha? Qual é a tua montanha? Eles encontram alguém e falam, oh, tudo bem, tudo bem. Qual é a tua montanha? Qual é o teu lugar no mundo? E se a gente não está nesse lugar, uau! Às vezes vem uma série de doenças que eu acho que são minhas, mas não são. Então o Zé Urubu, ou de estar perto de pessoas que são legais, que seria você estar num lugar, na natureza ou não, na cidade grande ou não, com as pessoas ou não, que te põe para cima, tá? E a última lição, eu vou passar só essa última, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí num outro momento eu gravo as outras. São 20 lições, essa vai ser a oitava. As pessoas prósperas, elas se promovem. Eu falei isso outro dia, né? Eu falei isso outro dia que se você é um terapeuta, um yogi, o nosso grande problema é que a gente não se divulga. Eu fiz 2 vezes Teatro Macunaíma, eu fiz Companhia das Luzes e fiz um monte de oficina de teatro. Eu sou um péssimo ator. Eu morro de medo de subir no palco. Se tu mandar eu fazer uma palestra, como eu já fiz para 1000 pessoas, eu não me importo. Eu não me importo. Eu sendo eu não tenho medo nenhum, nenhum mesmo. Mas eu representar um papel, nossa, eu fico apavorado, porque eu acho que eu vou esquecer tudo, e esqueço mesmo, eu sou um ator medíocre. E alguns atores, alguns diretores, me veem, eu tenho cabelo aqui atrás, né, cabelo meio comprido, barbudo, eu sempre tive muita tatuagem, porque eu era um jovem muito rebelde, um adolescente, né, muito rebelde.
e, sabe, me põe para fazer um papel e eu fico apavorado. O Gasparetto até eu acabei decepcionando quando eu falei, Luiz, eu não banco esse papel. Tinha que decorar um monte de coisa e eu trabalho, eu amo o que eu faço. Então eu fiz teatro assim, fiz sem me envolver tanto, pegando umas coisas, não, quero ficar atrás do palco, atrás da coxia, não, quero ajudar a tirar a maquiagem. Mas isso ajuda muito da gente se promover. Não se promover, eu gosto de falar, eu não sou dono da verdade, eu não sou um bonzão, eu tenho muitas frustrações. Gente como a gente, eu aprendi isso com o Rabino Sobel, eu aprendi isso com a Monja Coen. Eu já tive muitos gurus que dão a impressão que eles são o máximo e as pessoas se despersonalizam perto desses gurus, ficam tudo assim, fazendo assim, beijam o pé, e elas, na minha opinião, elas se perdem nisso. Eu tive como mestre, um dos mestres principais, o Osho. E o Osho, ele nunca aceitou que beijasse os pés deles, botasse a mão. A Monja Coen nem aceita que chama ela de mestre. Eu falo senhora para ela e olhe lá, porque ela não aceita isso. Eu vejo que incomoda, porque não adianta eu me despersonalizar. O mestre tem que fazer você ver o grandioso que você é. Lembra que eu falei no começo? Eu não digo todo mundo é especial. Especial, na minha visão, é um Mozart, é um Beethoven, é um Pelé do futebol, né? Uma Daiane dos Santos, daqueles pulos. Eu acho que todo mundo é gente como a gente. Nós temos talentos muito grandes. Então, uma pessoa próspera, olha o que tu está fazendo, olha o que tu está mostrando para as pessoas, ok? E eu acho que se você trabalha com paixão, se você põe essa força, não importa o que tu faz, o Roxo falava muito isso, não importa se tu é um jardineiro, se tu é um pedreiro, faz com paixão. Eu falo isso muito para minha equipe, a gente está ficando muito na zona de conforto. E as artes marciais ensinam, e o yoga também, a gente não ficar na zona de conforto. Porque você é faixa branca, depois amarela, depois laranja, você vai subindo, né, as faixas. Então eu acho muito importante isso, né? É, Então, Fê, deixa eu ver o que você falou aqui. A Fê é aquela querida que foi pro Peru comigo. Escolhi ficar próximo da minha filha na primeira infância, mas isso é uma escolha maravilhosa. Fazer as pazes com isso é muito bom. Abrir mãos de bons trabalhos. Quantas vezes que eu já abri mãos de bons trabalhos também? Isso faz parte da vida. Lembra? Ganhar e perder. A gente ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. É, faltam coisas, mas não falta amor nem saúde. E outra, você é muito jovem, né? Então tem uma história aí pela frente muito grande. Eu não lembro qual poetisa, se alguém puder me ajudar, que começou a escrever com 70 anos. É, eu não me recordo agora o nome dela. É, nossa, como que era o nome dessa poetisa? Era uma poetisa e ela consegue mesmo depois de idosa, né, mesmo depois de um tempo, ela consegue levar a vida dela adiante, né? Ela consegue, poxa, esqueci o nome dela agora, não é Clarice Lispector. Então, eu acho muito bacana se você perceber o quanto que você tem aí pela frente, o quanto de história ainda dá para você viver, o quanto de história ainda dá para você, digamos, perseguir, tá bom? Todos nós, né? Todos nós. É aquela história do Fernão Caipelo Gaivota, né? Se nós estamos vivos, se nós estamos respirando, é porque ainda falta alguma coisa para fazer, ainda falta alguma coisa para seguir em frente, não é? E então eu quero encerrar aqui, né? Quero mandar um monte de beijos e abraços para todos. A Di que fica me acompanhando, a Di não tem nada que me acompanhar porque ela já sabe tudo. É, o cabelo e todo esse pessoal lindo que tá aqui, né? E meus gatos aqui estão se estranhando também, então eu vou ter que separar. Então é isso, pessoal. É um monte de gratidão, um monte de amor para vocês, um monte de amor, de amor. Obrigado por estarem comigo. E quarta-feira, às 19 horas e 15 minutos e 30 minutos.
toda quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, tem essa live, ou comigo, ou com a Diana. Se eu não puder, eu gravo para vocês, tá bom? E eu me sinto muito feliz de falar com vocês, e eu me sinto muito feliz que parece que, de alguma forma, eu estou tocando o coração de vocês, e isso toca o meu coração também, ok? Então, gratidão, gratidão, um monte de amor, de amor. E a gente tá com a conexão meio ruim aqui, e eu vou ter que encerrar mesmo, tá bom? Um monte de amor, de amor. Que os Budas os abençoem e até a próxima.